gente vai falar de um assunto fantástico, que é o tipo de fio da bobina do teu alto-falante. Isso mesmo, principalmente na via do grave, tá? Antes de eu continuar, eu vou pedir para você se inscreve no canal, por favor. É muito importante que você se inscreva, deixa seu joinha. Eu sei que é um saco fazer isso, um saco eu também tenho que falar isso em todos os vídeos, mas se eu não fizer isso e se vocês também não fizerem, o YouTube para de te entregar esse conteúdo que a gente faz aqui e você vai ficar por fora das novidades, do conhecimento que eu tento com todo carinho trazer aqui para vocês, para que vocês façam escolhas conscientes, para que vocês sempre extraiam o melhor do teu sistema. Então, por favor, retribua dessa forma, eu peço humildemente, deixa seu like e no final do vídeo também comenta o que você achou, o que você aprendeu, que isso é muito importante. Eu leio todos os comentários para eu saber se eu estou no caminho certo, tá joia? O feedback de vocês é o que me norteia, o que me direciona, tá joia? Então, vamos lá. Você já ouviu falar em fio CCAW, fio de alumínio, fio de cobre, né, da bobina do alto-falante? O que acontece? Na via dos médios e agudos, geralmente de alumínio é melhor porque o alumínio é levinho e faz com que tenha muito mais brilho, muito mais cristalinidade na resposta das altas. Muito interessante isso. O fio de cobre, por sua vez, ele é mais interessante no grave, porque ele é mais pesado e mantém-se com a impedância mais estável do que o alumínio. Então, um alto-falante com o fio de cobre, ele vai ter ali uma linearidade melhor na questão da impedância, apesar dele esquentar também, normal. O cobre altera muito pouco a impedância na prática, se comparado ao alumínio. E agora vem a questão do fio CCAW, ou alumínio cobreado, que é o fio que tem o núcleo de alumínio e em volta revestido por cobre, que tenta, de certo modo, unir o melhor dos dois mundos. Então, nós temos aqui dois alto-falantes. Os dois alto-falantes foram os que eu testei essa semana no Ruído Rosa. Este aqui suportou 850 watts, aliás, 800 watts, desculpe. E esse aqui suportou 1500 watts. Se considerássemos a impedância dele com 4 ohms e não com 5.5, igual eu fiz tirando no DATS, ele suportaria até teóricos 1900 watts RMS. Então o que diferencia um alto-falante do outro, né? Apesar dos dois terem o mesmo conjunto magnético, por que um suporta, digamos, o dobro da potência do que o outro? Por que disso? É isso que você vai aprender nesse vídeo, então fica comigo até o final do vídeo, não pense que você já sabe, que vai ter muita coisa importante aqui. Para começo de conversa, galera, estruturalmente falando, ambos são alto-falantes muito bem construídos, tá? Tanto a Oversound quanto a Bomber estão de parabéns, gostei dos dois produtos aqui que eu testei, tá? Agora, a diferença que faz com que um suporte 800 e outro 1950, 1900 aliás, é que um tem o fio de cobre e o outro o fio de cobre e alumínio. O que isso muda na prática? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para quem pega um alto-falante, por exemplo, o Bomber Track, esses alto-falantes que têm uma potência RMS bem alta, né? E usam fio de CCAW. Target também entra nessa categoria. Galera, quando a gente pega esse cara aqui e põe ele no Ruído Rosa, ele a partir de um certo ponto, a bobina dele começa a esquentar e ela tem uma volatilidade na impedância. O que significa essa volatilidade? É que ela é mais volátil, ela, digamos, ela explode com a temperatura. Enquanto o fio de cobre vai se manter praticamente ali, não, ele também sobe, mas ele sobe muito pouco. Vamos dizer, de 4 ele vai para 5 ohms. Esse aqui de 4 vai para 10, vai para 12 ohms. 12 eu posso estar exagerando, mas pelo menos para 10 ele vai. Então, o que acontece? Na prática, a partir de um certo ponto, esse cara aqui, ele não está absorvendo mais potência quando eu elevo a minha tensão. Vejam bem, eu vou explicar, dar uma pequena aula aqui da lei de Ohm. Presta bem atenção que você vai entender, eu vou tentar ser o mais simplista possível. Quando nós temos
uma tensão, para que se gere uma potência, nós temos que ter também uma corrente. Então, se eu jogo, vamos supor aqui, 100 volts no elemento resistivo de 4 ohms, para eu chegar à corrente que está sendo gerada, eu tenho que pegar a tensão e dividir pela impedância do elemento resistivo. Então eu tenho a tensão de 100 volts, presta bem atenção aqui, dividido por 4, que é a impedância do elemento resistivo. Se eu tenho 100 dividido por 4, eu tenho 25 amperes. Agora eu encontrei a variável que eu gostaria de ter encontrado, a corrente, amperes. Agora a gente sabe, pela lei de Ohm, a potência, presta bem atenção, é a tensão vezes a corrente. Então, se eu tenho 100 volts e tenho 25 amperes, 100 vezes 25, 2.500, ok? Então, um alto-falante de 4 ohms que estaria suportando 100 volts, né, ele estaria suportando naquele momento, caso a impedância estivesse em 4 ohms, incríveis 2.500 watts. Olha só para você ver quanta energia ele estaria, né, suportando. Agora, o que acontece? No fio CCAW, o fio CCAW meio que burla esse teste, meio que burla essa regra, porque o alumínio dispara a impedância quando está quente. Mesmo sendo alumínio cobreado, né, a impedância dele sobe muito, mas muito mesmo. Então vamos imaginar que a gente está aplicando os mesmos 100 volts, mas a impedância, ao invés de estar 4 ohms, está 10 ohms. Então, para eu chegar na corrente, eu pego a tensão, divido pela impedância. 100 dividido por 10. Opa! Agora eu sei que eu tenho 10 amperes então. E 10, retomando a fórmula, vezes 100, daria apenas 1.000 watts absorvidos. Vocês conseguiram compreender? Eu vou colocar tudo isso escrito aí, essas contas que eu fiz escritas, para ficar mais fácil, tá? Mas vocês conseguiram entender como que um alto-falante desse aqui, por exemplo, mesmo tendo o mesmo ímã, mesmo sendo, né, a construção relativamente parecida, no final das contas, suporta muito mais desaforo do que esse aqui. Mas qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, você pôr um alto-falante desse aqui na mão de um público leigo, seria, por exemplo, na mão do pessoal do som automotivo, a grande maioria leigo. Tudo bem, você está inscrito aqui no canal, você está aprendendo. Mas nós temos muitas pessoas que não estão inscritas, muitas pessoas que não gostam de assistir vídeos técnicos e não estão pegando essa visão. Então, essas outras pessoas acham que está suportando mais potência, está tocando mais. Não necessariamente, porque a gente viu que pela lei de Ohm, ele não está necessariamente absorvendo toda aquela energia, ele está comprimindo a potência. Então, este é o efeito de compressão da potência. Não sai do vídeo não, peraí. Ó, só um detalhe, quando eu testei a potência desse cara aqui, em ruído rosa, eu percebi que ele a 950 RMS já estava dando o mesmo ruído que esse aqui com 800. Tava mesmo ruído, barulho. A hora que eu botei 1200, o ruído continuou o mesmo. A hora que eu botei 1500, o ruído continuou o mesmo. Eu não senti um aumento exponencial na mesma proporção do ruído. Você está entendendo? Continuou praticamente o mesmo. E detalhe, a minha fonte, a usina, estava consumindo curiosos 75 amperes. Aí eu fiz as contas. Olha a conta que eu fiz. 13,8, que era a tensão que ela estava operando, vezes 75. Na verdade, ela estava mandando 1035 watts na saída dela. Só que eu tenho um amplificador que eu já testei que tem 82% de eficiência, que é o Vulcan 8000. Ou seja, o meu alto-falante estava recebendo, certo? 1035 vezes 0,82. Aproximadamente recebendo e absorvendo aproximadamente 848 watts. Quer dizer, aquele número todo que ele pareceu ter aprovado e foi aprovado, né, no teste,
Aquele número todo, na verdade, representava que ele estava apenas com a impedância bem alta, mas a potência real que ele estava absorvendo era algo em torno da mesma potência que o falante de fio de cobre estava absorvendo. Porém, ele suporta e absorve, ele comprime. Se eu fizesse a mesma coisa com esse aqui, colocasse 1200, depois 1500, eu ia explodir ele. Porque o alumínio, o cobre, não sobe tanto a impedância como o alumínio, então ele ia receber toda aquela carga, receber toda aquela energia, ia tentar transformar aquilo em som pela limitação física dele. Ele não ia conseguir, resultado, a gente ia queimar. Por isso que, se você pega um alto-falante de fio de cobre e põe para torar mesmo, geralmente você tem problema se você não souber utilizar. Então eu recomendo fio de cobre, falantes dessas potências mais baixas, para o operador mais experiente, para aquele inscrito do canal que sabe ajustar tensão, que vai fazer um trabalho fino, que não vai deixar aí frequência errada, distorção, pá. O fio CCAW eu recomendo para o inscrito liminha, né? Digamos assim, não desmerecendo, mas para o cara que quer ter mais liberdade de deixar o pau torar, de eventualmente ir uma música que tem mais distorção e o falante agir como um sistema de segurança. Claro que, lógico, ele não é inqueimável. A gente quase torrou ele no teste. Ele tem um limite dele, mas o limite dele de desaforo é muito maior do que o limite desse aqui. Agora eu vou citar, não sei se eu já citei os exemplos, se eu já citei eu vou citar de novo. Vulcano, Target Band, falantes todos, galera, aí, mesmo para via do grave, que geralmente são concorrentes direto desse aqui, são falantes com bobina CCAW. Eles vão suportar naturalmente mais desaforo, porém eles tendem, a partir de um certo ponto, a comprimir a potência. Então, leva sempre em conta, quando você for fazer a escolha, geralmente o tamanho do ímã é um norte muito interessante. Se você tem um ímã de 220 por 25 milímetros e o outro alto-falante tem também um ímã de 220 por 25, pode ter certeza que se o outro está declarando mais e passou no teste, é porque geralmente ele vai ter a bobina de CCAW. Tem as vantagens e as desvantagens que eu citei aqui no vídeo. Cabe a você agora escolher qual que é o melhor para o seu projeto. Lembrando que todos os dois são excelentes produtos, todos os dois têm o seu lugar no mercado. A minha função aqui é apenas explicar isso para você, para que você, com base nessas informações, tome a sua decisão corretamente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!